Sinceramente, eu acho que a gente tem um problema sério quando tenta comparar o SCP-096 com qualquer outro monstro da cultura pop. Pense no xenomorfo de Alien, no Nemesis de Resident Evil, no Slenderman ou até mesmo em entidades cósmicas como o Pennywise. Todos eles têm um padrão, uma forma de caçar, um conjunto de regras que no fundo a gente consegue entender e de certa forma até se preparar. O xenomorfo precisa de um hospedeiro e te persegue no escuro, mas você pode se esconder, pode criar uma armadilha, pode lutar. O Nemesis é uma arma biológica que te caça com inteligência, mas você pode fugir, pode se esconder, pode até, com muita sorte, desativá-lo temporariamente. Mas o SCP-096, essa coisa é absurda. Ele não precisa te caçar ativamente. Ele não precisa de um plano, de uma estratégia ou de um motivo além do seu próprio erro. Basta que você, em qualquer lugar do mundo, por um segundo, veja o rosto dele em uma foto antiga, um vídeo de segurança, um reflexo distorcido ou até mesmo um único pixel perdido em uma imagem panorâmica de montanhas que você nem sabia que existia para assinar a sua própria sentença de morte. E é essa regra, essa maldição visual, que o torna diferente de qualquer outra criatura de terror. Ele não é um predador que escolhe a presa, ele é uma reação inevitável, uma força da natureza que só existe para punir a sua curiosidade, o seu descuido ou pior, o seu azar. É o medo do inevitável, a ansiedade de saber que em algum lugar do planeta uma criatura está se preparando para te encontrar, e não há nada que você possa fazer. A perseguição dele não é uma caçada, é uma sentença de morte com hora marcada, e o único som que você vai ouvir é o choro desesperado dele se transformando no grito de fúria que antecede o seu fim. Pense bem. Você pode estar seguro em sua casa, a milhares de quilômetros de distância, e um simples clique em um link errado, uma foto antiga em um arquivo esquecido pode selar o seu destino. O SCP-096 não precisa de escuridão ou de um cenário específico, ele só precisa de um olhar. E esse olhar é o gatilho para uma perseguição que só termina com a sua completa e total aniquilação. É exatamente por isso que, para entender o horror que ele representa, a gente precisa dissecar a anatomia dessa criatura, explorando não só o que é físico e grotesco, mas o que é puramente metafísico e aterrorizante. O SCP-096 não é apenas um monstro, ele é a materialização do medo da inevitabilidade. Ele não se esconde nas sombras como o Slenderman, nem precisa de um plano complexo como o Nemesis. Ele é ativado pela sua visão, e a partir desse momento, a distância é irrelevante. Ele vai te encontrar. Ele vai atravessar oceanos, montanhas, paredes de concreto e exércitos inteiros. A perseguição dele é uma força da natureza, um tsunami de fúria que só se acalma com a sua aniquilação. É essa certeza, essa falta de escapatória que o coloca em um patamar de terror diferente. Ele é a prova de que o maior perigo pode vir de um descuido visual, de um momento de distração. É uma análise que mistura horror corporal, terror psicológico e uma curiosidade quase científica sobre o que transforma uma criatura aparentemente frágil em uma máquina imparável de perseguição e massacre, um horror que se inicia com um simples olhar e termina com o silêncio da sua ausência. Essa é a verdadeira anatomia do SCP-096, a de um ser que transforma a visão em morte. Na minha opinião, a primeira coisa que choca na anatomia do SCP-096 é o contraste brutal entre sua forma e sua função. Olhe para ele, um humanoide de aproximadamente 2,38 m de altura, com uma massa muscular que sugere desnutrição severa, pele pálida e sem pigmentação e membros longos e finos, desproporcionais, com braços de cerca de 1,5 m de comprimento. Ele é a antítese do predador musculoso e imponente. Quando está em estado calmo, ele é a imagem da fragilidade, encolhido, tremendo, chorando e balbuciando, tentando desesperadamente esconder o rosto com as mãos. Ele parece uma vítima, um ser em sofrimento eterno, preso em um pânico constante, como se estivesse envergonhado da sua própria existência. Mas essa aparência é uma mentira biológica, um disfarce cruel. O corpo dele é uma máquina de carnificina esperando o gatilho. Como um organismo tão magro e aparentemente frágil consegue correr a velocidades documentadas que começam em 35 km/h e escalam para velocidades que a Fundação precisou censurar? A teoria é que no estado de fúria, o corpo dele passa por uma transformação anômala que transcende a biologia conhecida. Não se trata de músculos ou ossos comuns, é uma estrutura que opera sob leis próprias, onde a física parece ser apenas uma sugestão. Teoricamente, o corpo dele deve ter uma capacidade de regeneração instantânea e uma densidade óssea e muscular que desafia a física, ativadas pelo estado de fúria. Pense em uma descarga de adrenalina que nunca acaba, combinada com uma biologia que se adapta instantaneamente para suportar o estresse da perseguição. A mandíbula, que se abre 4 vezes mais que a de um humano, é apenas um detalhe grotesco de um organismo que se transforma em um projétil balístico de carne e ódio,
focado unicamente em reduzir o alvo a uma massa irreconhecível. Essa coisa é absurda, e a única explicação é que a sua anatomia é regida por uma interferência anômala total, onde a vontade de alcançar o alvo supera qualquer barreira física ou lógica. É como se a própria fúria fosse o motor que reescreve as regras da biologia, transformando o que era frágil em algo indestrutível. Um exemplo máximo de body horror que se torna uma arma de destruição em massa. A pele pálida e a falta de pigmentação, inclusive nos olhos, sugerem uma criatura que não precisa da luz ou da visão para existir, reforçando a ideia de que sua percepção e força vêm de um lugar muito mais profundo e anômalo. Se fôssemos tentar uma explicação pseudocientífica, poderíamos teorizar que o SCP-096 possui um tipo de tecido muscular e ósseo hiperdenso que só se manifesta no estado de fúria, ou que sua estrutura celular é capaz de regeneração acelerada a níveis que desafiam a termodinâmica. Ele não apenas corre, ele se propulsa com uma força que deveria desintegrar seus próprios ossos. Ele não apenas ignora o dano, ele o absorve e o reverte em energia para a perseguição. É a anatomia do impossível, um corpo que só existe para quebrar o seu. O fato de que ele não mostra sinais de funções cerebrais superiores no estado calmo, mas demonstra uma determinação implacável no estado de fúria, sugere que a sua anatomia é, na verdade, um veículo para uma força anômala que o utiliza para cumprir o seu propósito. É um corpo que se torna a própria definição de uma arma biológica, mas que só é ativada por um gatilho psicológico. Essa interferência anômala nos leva diretamente às suas regras sagradas e habilidades centrais, que são o cerne do seu terror. O SCP-096 é essencialmente uma arma viva programada para uma única função: a eliminação. O gatilho é o rosto, e a resposta é a perseguição inevitável. O mais bizarro é que ele tem um sentido inato de localização do alvo, não importa a distância. Ele não precisa de GPS, de cheiro ou de visão. Ele sabe onde você está, e essa certeza é o que nos quebra psicologicamente. Isso não é biologia alterada, isso é algo que quebra qualquer lógica científica. É o terror cósmico se manifestando em um corpo magro. Uma vez ativado, ele se torna um predador imparável. Brechas de contenção, missões fracassadas, equipes inteiras eliminadas, destruição de veículos e instalações. Tudo isso é apenas o rastro de destruição que ele deixa em seu caminho. Armas pesadas, tiros, explosões, ele ignora. Seu foco é absoluto e ele só desliga depois que o alvo é completamente destruído. Pense no incidente do batiscafo. Ele viajou milhares de quilômetros, mergulhou a 10.800 metros de profundidade no fosso de Tonga e rompeu o casco de aço para cumprir sua missão. A pressão esmagadora das profundezas, que destruiria qualquer ser humano e a maioria dos submarinos, foi simplesmente ignorada. Isso mostra que o nível de ameaça dele não está apenas na força bruta, mas no fato de que qualquer descuido visual, em qualquer lugar, pode iniciar uma cadeia de morte inevitável. Ele é a personificação da consequência absoluta, um juiz e carrasco que não aceita apelação. A criatura se move com uma determinação que transcende a dor e o instinto de sobrevivência, como se a sua própria existência dependesse de completar a caçada. É uma máquina de matar que só para quando o seu código de programação anômala é satisfeito, e essa satisfação é a aniquilação total daquele que ousou olhar. A Fundação tentou de tudo, desde táticas militares pesadas até o uso de outros SCPs, mas a única forma de contê-lo é garantir que ninguém jamais veja seu rosto. E essa dependência de um gatilho visual tão frágil é ironicamente a sua maior força e o seu maior terror. Pense nos incidentes de brecha de contenção. Não estamos falando de um monstro que escapa por um buraco na parede. Estamos falando de uma criatura que, em seu estado de fúria, demonstrou a capacidade de ignorar completamente a física e a resistência de materiais. Ele não apenas corre, ele atravessa obstáculos. Ele não apenas destrói, ele desintegra o que está em seu caminho. Relatórios de incidentes mostram equipes inteiras de forças-tarefa móveis sendo eliminadas em minutos, veículos blindados sendo rasgados como papel e instalações de alta segurança sendo comprometidas. O SCP-096, nesse estado, é uma força da natureza que não pode ser negociada, detida ou destruída por meios convencionais. O foco absoluto dele em seu alvo torna imune a distrações, dor ou táticas militares. Ele é a definição de uma perseguição inevitável, e o rastro de destruição que ele deixa é um testemunho de que, quando o gatilho é acionado, a única coisa que pode pará-lo é a morte do observador. É por isso que o nível de ameaça dele é classificado como alfa, não pela sua força bruta em si, mas pela facilidade com que o gatilho pode ser acionado e pela impossibilidade de detê-lo uma vez em movimento. Ele é o pesadelo logístico da Fundação. Mas o que se passa na mente dessa criatura? Essa é a parte mais sombria e talvez a mais trágica da sua anatomia. O SCP-096 vive em um ciclo de sofrimento. Ele chora, se esconde, treme. Ele é uma criatura que parece ter vergonha de si mesma, ou talvez esteja em constante dor pela sua própria existência, como se a sua forma anômala fosse uma prisão.
E então, o gatilho. A transição de vítima fragilizada para predador imparável é brutal. Seria isso ódio, dor, vergonha extrema ou apenas uma programação anômala que o força a reagir? Sinceramente, eu acho que ele pode ser interpretado como uma metáfora do medo da exposição. A ideia de que ser visto desencadeia algo monstruoso em você, que a sua vulnerabilidade é o seu maior gatilho. Ele é o pavor de ser caçado sem nem perceber que cometeu um erro irreversível só por olhar para o lugar errado. Isso cria um terror psicológico adicional. Você nunca sabe quando, sem querer, já olhou para a coisa errada. No entanto, há uma reflexão profunda aqui. Mesmo sendo um monstro, o SCP-096 também pode ser visto como uma vítima do próprio código de existência, preso em um ciclo perpétuo de choro e massacre. Ele não escolhe caçar. Ele é forçado a isso por uma regra que nem ele parece entender ou controlar. Ele é a personificação da dor que se transforma em violência, um ser que só encontra paz na destruição do seu gatilho. É um drama cósmico, uma criatura que chora pela sua própria natureza, mas que é forçada a ser o terror de todos que a veem. O choro dele, antes da fúria, é o som do seu próprio desespero, o lamento de uma criatura que sabe o que está prestes a fazer, mas é incapaz de parar. É a dor de ser um monstro, e essa dor é o que o torna, paradoxalmente, um dos SCPs mais humanos em seu sofrimento. A transição de um estado para o outro é quase um fenômeno de dupla personalidade anômala. No estado calmo, ele é passivo, quase catatônico, focado apenas em esconder o rosto. No estado de fúria, ele é pura determinação e violência. Essa dualidade sugere que o gatilho visual não apenas o ativa, mas o reprograma temporariamente, transformando a dor em ódio direcionado. É como se a vergonha de ser visto fosse tão intensa que a única forma de aliviar essa dor fosse a eliminação da fonte do olhar. A metáfora da exposição é poderosa. Vivemos em um mundo onde somos constantemente observados, e o SCP-096 nos lembra que ser visto pode ter consequências catastróficas. Ele é o medo de que a nossa vulnerabilidade, uma vez exposta, se torne o nosso carrasco. É um terror que transcende o físico e se instala no psicológico, fazendo-nos questionar cada imagem que vemos e cada reflexo que ignoramos. O SCP-096 é o nosso medo de sermos julgados, vistos e finalmente punidos por algo que está além do nosso controle. E isso nos leva ao mistério de sua origem e sua imortalidade funcional. As teorias são muitas. Um humano deformado, um experimento que deu errado, uma entidade extradimensional ou algo que sempre existiu. O que importa é que não há um fim fácil para ele. Mesmo que a Fundação o contenha, o risco está sempre lá. Uma foto esquecida, um arquivo vazado, uma câmera de segurança. Qualquer imagem perdida no mundo pode ser o gatilho de uma nova tragédia. Ele possui uma espécie de imortalidade funcional. Talvez ele possa ser destruído fisicamente em teoria, mas o custo e o risco são tão altos que a Fundação não pode se dar ao luxo de tentar. A existência dele se torna, na prática, uma sentença perpétua de medo e contenção. Ele não é apenas um monstro perigoso, ele representa o tipo de horror que nem a própria Fundação entende ou controla de verdade. Algo feito para nos lembrar que nem tudo pode ser explicado, previsto ou vencido. Ele é o ápice do terror que a Fundação tenta conter, uma anomalia que desafia a própria ideia de contenção, pois o gatilho está em algo tão onipresente quanto a imagem. A ideia de que a única forma de pará-lo seria a destruição total do planeta, eliminando todas as imagens e testemunhas, é o que o torna um horror existencial. Ele é a prova de que a contenção é frágil e que a humanidade está a um único olhar de distância da aniquilação. As teorias de origem variam, mas todas convergem para um ponto. O SCP-096 é um erro cósmico. Seria ele um humano que sofreu uma mutação extrema, como sugerem algumas teorias de fãs, transformado pela dor e pela vergonha? Ou seria uma entidade extradimensional que se manifestou em nossa realidade, trazendo consigo regras de terror que desafiam a nossa compreensão? A verdade é que a Fundação não sabe, e talvez seja melhor assim. O mistério da sua origem só aumenta o seu terror. O que sabemos é que ele é funcionalmente imortal. Mesmo que fosse possível desintegrá-lo, a probabilidade de que uma única célula sobreviva e se regenere, ou que o gatilho anômalo simplesmente se transfira para outra forma, é muito alta. A contenção, nesse caso, não é uma solução, mas um adiamento perpétuo. O SCP-096 é o monstro que nos lembra que nem tudo pode ser explicado, previsto ou vencido. Ele é o ápice do terror que a Fundação tenta conter, uma anomalia que desafia a própria ideia de contenção, pois o gatilho está em algo tão onipresente quanto a imagem. Ele é a nossa falha, a nossa vulnerabilidade e o nosso medo de que o universo seja muito mais cruel e aleatório do que ousamos imaginar. No fim das contas,
SCP-096 é só uma criatura quebrada que vive em sofrimento e reage por instinto? Ou é uma arma viva que nunca deveria ter existido e que nem a própria Fundação consegue controlar de verdade? Deixe sua opinião nos comentários e me diga, ele é mais aterrorizante que um xenomorfo? Mais inevitável que o Jason? Mais opressor que o Nemesis? Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais análises sombrias como essa.